Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para os meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Mais um vídeo para louvor e adoração do nome precioso de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Glória a Jesus. Eu estou alegre, estou feliz, estou muito grato. Eu estou e sou muito grato ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, que me deu glória e graça e bênção para me entrar esse ano de 23 com saúde, com alegria, com graça de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar com você um pouco dessa graça que Deus tem colocado na minha vida. Eu quero compartilhar com você um pouco dela. Como que eu vou compartilhar essa graça, essa glória, essa bênção, essas maravilhas de Deus na minha vida com você? Eu vou compartilhar lendo a palavra do Senhor, nosso Deus, para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, uma certa feita, ele disse assim, vós estáis limpo, pela palavra. Vós estáis limpo pela palavra. Se a palavra te lavar, você está lavado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se não me foge a memória, é isso mesmo. 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, a palavra dele lava e o sangue purifica. O que você quer mais? Tá maravilha, não tá? Tá benção pura, né? Se você deixa a palavra dele te lavar e você deixa o sangue dele te purificar, só falta agora entrar na glória. Só falta entrar nas mansões celestiais. Só isso que está faltando. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Deixe-me ajeitar aqui, porque eu quero ler a palavra do Senhor nosso Deus para a meditação dos nossos corações. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que está escrito no livro de Daniel. Daniel é um, porque no Novo Testamento, a gente tem o Apocalipse. É o Apocalipse de João. Mas existe vários Apocalipse. Agora, na Bíblia, está escrito o Apocalipse de João. Mas no Antigo Testamento, não só tem um Apocalipse. No livro de Daniel mesmo, é considerado um Apocalipse. Zacarias, Ezequiel, são livros que falam do presente e fala do futuro. O que tem de mensagem escatológica no livro de Zacarias, no livro de Daniel e no livro de Ezequiel, meu
engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar uma palavra, não vai ser uma palavra grande, vai ser uma palavra rápida, vai ser uma palavra rápida e objetiva naquilo que eu quero expressar. Versículo de número 13, Daniel 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxera de Judá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos, que tenho o prazer de estar assistindo, vendo esse vídeo neste momento, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque Deus te concedeu essa graça para você estar assistindo esse vídeo. Deus, quando Ele tem um plano, um projeto, um traçado na vida de alguém, ninguém, absolutamente ninguém, destrói aquele plano, aquele projeto, aquele traçado que Deus tem, ou teve, ou terá. Ninguém. Levanta-se demônios, levanta-se Satanás, levanta-se os homens para tentar destruir, abafar, rasgar, destruir totalmente, mas não consegue. Por quê? Porque é Deus que tem o plano, tem o projeto, tem o traçado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acabei de ler um versículo que narra uma das histórias, do passado, na época dos profetas, que é uma das passagens mais assombrosas que você pode achar na Bíblia. Relatos na Bíblia, existem relatos na Bíblia de coisas assombrosas, existem milagres extraordinários, mas existem coisas assombrosas que aconteceu, que a Bíblia revela, que aconteceu na vida de algumas pessoas, que está escrito na Bíblia. Mas essa passagem, esse texto que eu li, um versículo do texto, essa é uma das mais, vamos colocar uma palavra assim, das mais preciosas, porque Deus entregou o seu povo na mão dos inimigos por causa do pecado. Deus usara Jeremias para falar para o povo na época que era para eles se cuidarem, se consagrarem, orarem, buscarem a presença de Deus, porque senão Deus ia levantar o maior rei da época, que era Nabucodonosor, para ir lá e saquear tudo. E o rei da época, os grandes, não acreditaram. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, entrasse lá, levasse todos os príncipes, todos os riquinhos e riquinhas, levasse os que eram cheios da unção e os que não eram cheios da graça, levasse todo mundo. Nabucodonosor permite que fique
algumas pessoas pobres lá na cidade de Judá, chamada capital Jerusalém, que era para continuar dando sequência na cidade, para não acabar. E entre os cativos que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, foram Ananias, Misael, Azarias, Daniel, Ezequiel e outros. Foram muitos homens cheios da unção, embora adolescentes, outros já jovens, mas foram cheios da graça, cheios da unção. Só que naquela época, quando um rei entrava em uma cidade e destruía tudo, ele levava o que tinha de precioso. E Nabucodonosor entra dentro do templo que Salomão havia construído para Deus. Nabucodonosor entra dentro do templo e pega todos os vasos, as bacias, os utensílios, os copos, tudo de ouro, de prata, de bronze que tinha. Nabucodonosor enche as carruagens e leva para a Babilônia. Lá na Babilônia, Nabucodonosor coloca esses utensílios na casa dos deuses dele. Nabucodonosor se engrandece, Deus fala para Nabucodonosor que ele iria para o pasto comer capim junto com os animais, trazido a revelação por Daniel, e ele vai e come pasto, come igual animal durante 7 anos, cresce cabelo, cresce barba, cresce unhas, fica parecendo um animal mesmo. E depois de 7 anos, o Deus Todo-Poderoso volta para ele o espírito normal de um homem, a inteligência de um homem, e ele volta para o palácio, arranca aquele cabelo, tira aquela barba, toma um banho ali de uns 3, 4 horas de banho para tirar aquela casca, aquela caraca. Imagina quando Nabucodonosor volta para o palácio, tem que praticamente quase rapar ele, porque o tanto de carrapato, de pulga. Ele era um animal normal lá do pasto. E ele passa por esse processo todo, e quando dá um banho nele, que tira aquele cabelo, porque ele já não tinha, não era mais barba, não era, misturou cabelo com barba e tudo era cabelo, e ele ficou parecendo um bisonho. Aquele estouro lá do gelo. E aquele homem passa por esse processo, entra 3, 4, 5 ou 10 moças, leva ele para lá e dá nele um banho de umas 3, 4 horas de bucha, quase que arranca o couro do homem, mas ele volta ao normal. Ele volta ao normal. E quando ele olha no espelho, ele vê que ele é homem normal de novo, e ele assume o trono de novo. Mas nunca Nabucodonosor foi lá e pegou os utensílios, os vasos que estavam na casa de Deus em Judá para usar para fazer chacota. Ele trouxe como despojo, mas nunca pôs a mão. Aí, meus amados irmãos, Nabucodonosor verbaliza palavras e engrandece, ele verbaliza palavras de agradecimento, de engrandecimento ao Deus dos céus, que agora todo o reino dele tem que saber e entender que existe um Deus no céu e na terra que rege todas as coisas. Passou-se algum tempo, Nabucodonosor morre. Nabucodonosor morre e o filho dele entra no lugar. O filho dele era bem mais ruim do que ele. Nabucodonosor dava vida a quem ele queria, matava quem ele queria, ele fazia aquilo que ele queria. O seu filho, a mesma coisa. Louvado seja
o nome precioso de Jesus. Primeiro ponto desta mensagem: pegou o utensílio da casa de Deus e usou. Primeiro ponto desta mensagem. Esse rapaz, filho de Nabucodonosor, ele fez uma festa. Mas festa era comum, era comum se fazer festa no palácio. Mas esse dia foi um dia especial. Para quem especial? Para o rei. Porque o rei sempre tinha em mente, sempre tinha vontade, sempre que ele olhava para os cálices, para aquelas coisas lindas de ouro que tinha trazido o seu pai de lá, de Judá, de Israel. E ele queria pôr a mão, queria pegar, queria usar, que era normal fazer isso nos despojos das nações. Mas ele nunca tinha visto o pai dele fazer, e ele tinha vontade de fazer, e ele faz uma festa. A festa ele só convidou rico, só convidou os príncipes, os nobres, os grandão, e ele começou a beber, e começou... Vocês não têm noção, vocês não passa pela cabeça de vocês, quando vocês lêem o texto, vocês não conseguem ver o que esses homens faziam nas festas que eles realizavam dentro do palácio. Tinha a repartição exclusiva para aquilo. A festividade vai ser no salão tal. A rainha, a mãe do rei, mulher de Nabucodonosor, não estava nessa festa, estava em um dos compartimentos, em um dos quartos, em um dos lugares especiais do palácio, mas ela não estava lá na festa. E lá dentro da festa rolava de tudo. Mas o que é tudo? Eu vou simplificar para você. Bebidas, danças imorais, porque este povo ali era um povo cruel e imoral. Sexo da pior sacanagem que você possa imaginar, que você possa interpretar, que você possa passar pelo seu cérebro. Ali acontecia naquela festividade e naquelas festividades que o rei fazia para os seus grandes, os seus príncipes e para os seus amigos. Pessoas saíam dali direto para os médicos e às vezes de lá nem voltava. Porque acontecia estupros e mais estupros. Ora, você está pensando que lá na Babilônia só tinha judeu? Só tinha judeu lá como escravo? Não. Lá tinha escravo de todos os países do mundo da época, porque eles eram o maior em termos de poder e força, era eles. Então ali eles pegavam quem ele queria, a moça que era linda, que era bonita, que era filha do seu Antônio, que era filha da dona Joaquina. Eles não queriam saber, estavam morando ali, eram escravos. Ela foi escolhida a dedo para estar ali, para servir eles, para eles fazer todos os tipos de sacanagem com as pessoas. Era uma pouca vergonha, era uma sacanagem fora do comum.
bebedeira, danças e mais danças, músicas e mais música, comidas e mais comida, e a sacanagem rolava solta. Só que Deus já havia preparado um homem para invadir a cidade. E Deus estava esperando a oportunidade dele, porque Deus só trabalha na hora dele. O homem abre a brecha, o homem abre o caminho, o homem faz o que ele tem que fazer e Deus faz aquilo que ele tem que fazer. Então o que Deus faz, ele faz. O que o homem faz, o homem que faz. Esse homem nessa festa, ele vai lá e pega os utensílios, os vasos, as bacias, pega os candelabros. Quem sabe ele colocou fogo nos candeeiros, tudo trazido do templo. Pega os copos, lavaram, passaram pano, limparam, olharam, ficaram rindo. Isso aqui é de Jeová, esse aqui era do Deus. E ficaram zoando e colocaram vinho no copo. Um bebia, o outro bebia e foi bebendo. E aquilo virou uma alegria para eles. O rei estava bêbado. E bebendo, e bebendo, e bebendo. Ah, meus amados e queridos irmãos, quando ele pega no cálice, que começa a beber, ele e os grandes, ele e os amigos, aí Deus, eu acredito que Deus ia dar alguns dias mais de vida. Alguém ia passar por eles, que estavam armando um exército para ir até lá, e falava para o rei: ó, se prepara, porque tem um exército que está vindo aí, está rodeando aí, está olhando o rio Eufrates aqui. Eu vi uma tropa de gente ali, estão acampados ali, a uns 3 ou 4 quilômetros daqui. Eles vêm, dão uma olhada aqui no rio Eufrates, fica olhando o rio, namorando o rio, e era pelo rio é que o Senhor tinha orientado para o homem entrar na cidade. Só que na hora que ele estava bebendo, Deus desce, Deus envia o anjo dele, e o anjo dele escreve com o dedo, e vai escrevendo na parede, e vai escrevendo na parede, aí o rei que está com o copo aqui, a taça de ouro que veio lá de Israel, consagrada ao Senhor, foi consagrada para servir a Deus, foi consagrada para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. Meu irmão e minha irmã, um dia você foi consagrada e consagrado para adorar o Senhor. Um dia você foi chamada, você foi ungida, você foi consagrada, você foi chamado, você foi consagrado para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E você está deixando o rei de Babilônia te usar? Você é um vaso da casa de Deus e você está deixando o rei de Babilônia te usar, meu irmão, minha irmã. Aonde você quer chegar com essa posição que você está, que você tomou, deixando o rei de Babilônia, que simbolicamente no texto, usando os vasos de Deus, ele simboliza o inimigo. O inimigo está colocando o vinho dele dentro de você. O inimigo está colocando o fermento dele, o vinho dele, as coisas ruins dele dentro de você. E você, em troca disso, você tem aí alguns trocados, algum dinheiro, ou quem sabe um dinheirão, e você está se vendendo para o rei da
Babilônia, deixando o rei da Babilônia te usar, sendo que você é vaso. Você foi escolhida e escolhido como vaso da casa de Deus e você está sendo usada. Você está sendo usado pelo rei da Babilônia. Sai daí, minha irmã, sai daí, meu irmão. O que você está fazendo aí nessa festa? O rei de Babilônia vai aproveitar que você está na festa dele e ele vai te usar. Sai dessa festa, meu irmão, minha irmã, você está na festa do rei de Babilônia. Ele vai descobrir que você tem algo que os outros não têm. E ele vai querer te usar. Sai logo daí. Bendito seja o nome do Senhor. E a mão, escrevia na parede, foi escrevendo na parede e o rei parou. Quando o rei para e ele começa a olhar. E ele fixa o olho na parede. Quando ele começa a olhar na parede, a mão começa a balançar, o vinho começa a derramar, e ele começa a tremer, o seu joelho começa a tremer e começa a se relaxar. Ele quase que cai de joelho de desespero e começa a gritar. Gente, chama para mim os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os macumbeiros, seja lá tudo que era eiro, ele mandou chamar. Chama agora para entrar dentro do palácio, para interpretar essa escrita que está aqui na parede, porque eu quero saber o que está acontecendo, o que está falando. E sai ali, a festa acaba. Muitas pessoas ali vendo o rei com a mão tremendo, o vinho derramando, as pernas do rei balançavam e batia. Muitos riam e outros ficavam preocupados. O que está acontecendo com esse homem? E 15, 20 minutos depois, talvez, entra os feiticeiros, os magos, os astrólogos, os teólogos, entra tudo que era logo, entra tudo. Tudo que era logo e eiro, entra dentro do palácio. Revela para mim o que está escrito aí, revela para mim. Não dá, rei. Ah, vocês estão fazendo chantagem. O que revelar para mim, o homem que revelar para mim, eu vou fazer ele ficar milionaríssimo, mas revela. E ninguém, absolutamente ninguém conseguiu revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, nenhum dos magos conseguiu revelar. Nenhum dos magos, segundo ponto, tiveram que chamar a Daniel. Mas o que está acontecendo aqui? Aí, quando há aquele alvoroço, aquele barulhão, aí gente esparrama para um lado, gente esparrama para outro, a festa, as guitarras, os pífaros, as trombetas, os trombones, tudo para. Ninguém fala nada. A cantoria acaba, a dança do ventre que estava lá, muita gente pararam de remexer. Quem estava fazendo sacanagem, putaria, cometendo estupro, cometendo todo tipo de crime, pararam. Porque o rei está tremendo e balançando as pernas e quase se ajoelhando de tremura, porque o homem tremia igual vara verde. Aí a rainha entra na repartição. A rainha, não esposa do rei, mas a rainha mãe do rei. E vê aquela coisa, aquele alvoroço, o que está acontecendo, meu filho? Ai, mãe, está acontecendo isso. E aí, os magos estão aqui, não conseguem. Aí a mãe dele fala assim, peraí. Desculpa. Tem um homem, no teu reino, que ele consegue ler isso aí. Manda chamar agora, manda chamar ele agora.
E saíram, cadê Daniel? Entra numa rua, sai em outra, entra numa rua, sai em outra, onde ele mora ali, vai lá, trouxeram Daniel. E quando Daniel é introduzido, o versículo que eu li, Daniel é introduzido à presença do rei. Aí o rei pergunta, olha para ele com aquela cara de idiota, porque o rei estava com uma cara de idiota. Olhava para a parede, com as mãos tremendo, já não tinha nem mais vinho, né, mais no copo, tremendo e as pernas batendo, o joelho já estava relaxado, diz o texto bíblico que o joelho dele já estava relaxado de tanto bater. E ele olha para a cara de Daniel e pergunta para Daniel assim, és tu aquele Daniel? És tu aquele Daniel? Mas qual Daniel? O Daniel que a mãe dele havia falado para ele. Meu filho, há um homem no teu reino que na época do teu pai, era ele quem revelava tudo para teu pai. Quando teu pai estava perturbado, era ele que revelava. Quando teu pai ficou perturbado aqui, se engrandeceu, ele falou para teu pai que teu pai ia comer capim. Teu pai comeu capim 7 anos, porque ele revelou. Depois ele falou que teu pai voltaria a ser rei, e ele voltou. Então há um homem. Aí quando Daniel é introduzido, ele pergunta para Daniel, és tu? És tu aquele Daniel? E essa é a pergunta que Deus, através do Espírito, faz para mim e para você. És tu aquela irmã de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, que orava, que consagrava, que vigiava, que buscava o Senhor? Irmão Edson, és tu aquele de 30 anos atrás? És tu aquele de 30 anos atrás? A palavra vai e vem. A pergunta está soando, és tu aquele Daniel? E o rei está ali olhando para a cara de Daniel, com aquela cara de besta, com aquela cara de retardado. E Daniel olhou para a cara do rei. Você é ou não é? Eu quero que você me responda. Eu te fiz uma pergunta, Daniel. Eu sou o rei. Eu estou te perguntando, és tu aquele Daniel? Daniel, sim. Acalma os ânimos, meu rei. Fica tranquilo, fica na paz. Você é aquele? Sou. Então eu vou me tranquilizar. Aí o rei respira. Então, Daniel, você interpreta, porque se você interpretar, ô Daniel, eu vou te fazer o homem mais rico de toda a Babilônia. Daniel falou assim, em primeiro lugar, o teu ouro, a tua prata, tudo que você tem fica contigo. Eu não quero nada. E aqui o irmão Edson quer tirar um minutinho para falar com esses profetinhas que tem por aí. Você é profeta, né? Você veio para essa plataforma falando que é profeta. Você veio para essa plataforma, faz vídeo aqui nessa plataforma e se identifica como profeta. Mas você não é profeta, irmão Edson? Não. Irmão Edson aqui não é profeta. Eu não sirvo para ser nem um servo dos profetas. Os profetas tinham servos que jogavam água. Quando ele chegava, o profeta, aí o servo trazia a vasilha de água e lavava, jogava água na mão dos profetas, dava a toalha para o profeta se lavar, o profeta jogava uma água no rosto, ele ia, dava a toalha para o profeta passar água no rosto, para depois o profeta jantar ou almoçar, ou tomar um café, ou tomar um lanche, não sei. Existiam servos do profeta. O irmão Edson não
não é profeta, o irmão Edson não serve para ser nem servos, nem servo de profeta, muito menos um profeta. Mas você tem vindo para o YouTube falando que é profeta, que a senhora é profeta, né, irmã? Como é que é, minha irmã? Como é que é, meu irmão? Você é profeta de quem? Quem é que te nomeou profeta? Quem é que te colocou esse dom em você de profeta? Você é profeta mesmo? Homem ou mulher, você é mesmo? Porque o profeta verdadeiro... Mas espera lá, mas só foi Daniel que rejeitou isso. Você está equivocadamente, minha irmã e meu irmão. Lembra de Eliseu? O Naamã levou foi milhões. Levou foi milhões. Toma aqui, ó, Eliseu. Eliseu falou, não quero um centavo, eu não quero nada. E esses camaradas que estão aí, dizendo que são missionárias, que são missionários, que são profetas, que são profetisas, que são bispa, que são bispo, que são pastores, eles não são pastores, eles não são bispo, não são bispa, não são evangelista, não são missionária, não são missionário, não são profetas. São mercenários. Mas não são evangélicos? Você é evangélico e está falando mal dos evangélicos? Eu não estou falando mal dos evangélicos. Eles não são evangélicos. Olha o dedinho aqui está dizendo que eles não são. Porque o verdadeiro evangélico, eles não fazem isso que eles fazem. Você pode ver que o rei, no texto, eu li um versículo, porque eu não precisava de ler toda a história, mas o rei fala, quem revelar, se você revelar, Daniel, eu vou te encher de ouro. Se você revelar, eu vou te encher de ouro. Esses que estão aí na plataforma, eles já pegam o teu ouro, antes da revelação. Faz o Pix, revela que eu vou te revelar. Você manda o envelope. Você deve pensar assim, irmão Edson, você bate muito, você rebenta com os falsos profetas. Mas eu quero rebentar mesmo com eles, para você entender e compreender o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é de graça recebeste, de graça dai. Se algum dia você escrever aí nos comentários, irmão Edson, eu quero te abençoar. Mas você quer me abençoar com o quê? Para você ter uma ideia, eu moro em favela. Ah, mas não pode falar favela mais, é aglomerado. Favela e aglomerado é a mesma coisa. Eu moro em um aglomerado. Uma pessoa entra e comenta assim, isso é se for Jesus que fizer isso, porque é só Jesus para fazer isso. Uma pessoa fala assim, olha, irmão Edson, eu quero te abençoar com uma casa ou com um lote para você ter a sua casa longe ou fora da favela ou fora do aglomerado. Você me dá o número do seu Pix e tal. Aí é coisa à parte, é coisa separada, é coisa que é exclusivo de Deus. Agora eu chego aqui, eu vou pregar e você já dá logo o seu Pix, manda o Pix para mim e deposita aí, eu vou te dar o número da minha conta. Peraí, gente, eu vim para aqui para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa, és tu. És tu, você ainda é? Esmiuçando
quando ele pergunta para Daniel, és tu? Ele está falando para Daniel assim, você ainda revela, Daniel? O Senhor teu Deus ainda te usa, Daniel? O Senhor teu Deus ainda fala com você igual falava na época do meu pai? E Daniel falou com ele assim, claro que eu sou. Eu sou a mesma coisa. Eu vou te enriquecer. Daniel, não quero seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Eu vou te revelar. O Deus que escreveu aí é o meu Deus. Entre eu e ele não tem segredo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel começa a interpretar e o rei, na boca de Daniel ali, não tirava o olho da boca de Daniel e da parede, da boca de Daniel, e Daniel foi interpretando. Quando chegou no finzinho, Daniel falou assim, ó rei, eu tenho uma palavra para você, que o Deus que escreveu ali, ó. O que é? Acabou, rei. Acabou o quê? Seus dias de vida. Ele escreveu ali que você usou os vasos dele. Isso é forte. Você usou os vasos da casa dele. Eu vou encostar um pouquinho aqui para falar. Bem mais perto. Você acha que eu tenho que falar isso com macumbeiro, feiticeiro, bruxos? Não. Eu tenho que falar isso com gente que diz que é crente, com gente que diz que é pastor, mas não é. E você que não é cristão, que está me vendo, não deixe de entregar a sua vida por causa de muitos camaradas que estão cometendo atrocidade aí. Não, você faz vista grossa, porque o céu é seu também. Não deixe de se entregar a Jesus por causa de muitos canalhas, por causa de muitas Jezabel que tem aí. Não deixe, não. Você está na igreja, você acha que a igreja é sua, você acha que as jovenzinhas da igreja você pode pegar. Você tem sua esposa e você usa elas, você sai com elas, você leva elas para o hotel e para o motel. Tudo na calada, tudo na escondida. Não é isso que você tem feito? E se titula pastor, se titula profeta, se titula homem de Deus, se titula crente, se titula evangélico. Você nunca foi. Você traz seu marido com aquele rapaz, com aqueles rapaz. E está dizendo que é pastora, que é missionária, que você nunca foi crente, minha senhora. Nunca foi crente. E a palavra de Daniel para o rei foi essa: acabou, rei. Ó, o Deus Todo-Poderoso mandou falar para você que chega, acabou. A conta, último ponto. És tu aquele Daniel? A conta chegou. Daniel era o Daniel. Deus está chamando os Daniel de volta. Quando o rei ouve Daniel falar, rei, ó, acabou, você vai morrer. O meu Deus falou que você vai morrer. O desespero bateu. Por que o desespero bateu? Porque Amã escreveu a sentença lá. A conta chegou, e quando a conta chega, tem que pagar. Imagina, chegamos, sentamos, garçom, uma pizza, que sabor?
tal. Come a pizza, um refrigerantezinho, né? Churrascaria. Ó, garçom, uma porção de picanha, coraçãozinho. Chega, não? Chega. Quer mais não? Quer mais não? Não. O garçom vem, fecha a conta, tá aqui. A conta tá fechada. Você vai pagar a conta ou vai precisar chamar a polícia? Ligar para a polícia, alô? Para a polícia te prender? Não, a conta chegou, você tem que pagar. É o caso do rapazinho lá. Estava fazendo, festejando, na sacanagem e tudo mais. Usa os utensílios da casa de Deus. A mão de Deus escreve e traz a conta. Acabou. Toma cuidado. A conta vai chegar. Você está brincando de ser crente, você está brincando de ser pastor, você está brincando de ser missionário, você está brincando de profetizar. Continua brincando. Continua brincando de profetizar. Mas o que tem a ver uma coisa a ver com a outra? É a mesma coisa. Ele usou os utensílios da casa de Deus, os vasos da casa de Deus. Você está usando os dons do Espírito Santo para mentir. Porque Deus não falou isso com você e você está lançando. Você enche a barriga de feijoada lá para as 9, 10 horas da noite, vai dormir, sonha de barriga cheia, e quando chega no outro dia, sapeca no seu canal, Deus me revelou. Mentira, rapaz, toma vergonha. Deus não te revelou nada, irmão, Deus não te revelou nada, foi barriga cheia. E aí você consciente, você começa a profetizar que siga aquilo. Você entra para vocês, eu já observei, tem gente que faz live aqui só de gente ligando e não sei o que, tal, e o Senhor está me revelando aqui agora, falando que é usando o dom, mas não está usando o dom, está aqui ó, no telefone, alô, e revelando. Gente, está usando aquilo que não é para usar. Quem usa é o Espírito Santo e não você usar o Espírito Santo. Ah, mas quando o garçom passar, que escrever e fechar a sua conta, não tem jeito mais não. Quando a conta fechar, minha irmã, meu irmão, não vai ter jeito mais não. Aí é sepultura mesmo. Misericórdia. Esse irmão Edson, ele diz que ele não é profeta, ele diz que ele não é pastor, ele diz que ele não é apóstolo, ele diz que ele não é nem servo dos profetas. E ele fala umas coisas assim que deixa a gente assim meio de olho aberto, de anteninha em pé. É isso, Deus me chamou para isso, para abrir os teus olhos, para te resgatar do pecado, para te resgatar dessa pouca vergonha que você está, que você fica aí mentindo. Para de mentir. João 8,44, João capítulo 8, versículo 44, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Se você continuar mentindo, a conta vai chegar. E eu não quero que a conta chegue para você. Não. Eu estou sendo um Daniel para revelar antecipado para você que a mão vai escrever. Se você não parar com isso que você está fazendo, a mão vai escrever e vai dar a sentença. Mas eu estou sendo um Daniel antecipado para você parar com isso, para você buscar o Senhor, buscar a graça, buscar a unção, buscar a misericórdia de Deus e pedir perdão pelos seus erros, pelos seus crimes, pelos seus delitos, para você um dia ir morar com Deus.
Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu amigo que vai aceitar Jesus hoje, vai entregar a vida para Jesus hoje, vai se converter hoje? Você, meu amigo. Ah, mas no meio desse povo todo aí que está... Não. Os que estão fazendo isso não são, não. Eles estão querendo simplesmente manchar o nome dos verdadeiros cristãos, mas eles não são cristãos. Eles um dia se tornarão cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, ó, acabou. Acabou por quê? Porque a conta chegou. O outro homem lá entrou, quebrou todo mundo no pau. Quebrou todo mundo no pau. Libertou Daniel e os outros cativos que estavam lá, escravos, liberou para voltar para a cidade deles de origem. E o país se tornou outro país, e outra, para finalizar, o gostoso, o finalzinho, é a cerejinha lá do bolo. Aleluia, aleluia, para finalizar essa mensagem. Esses cálices aí, esses utensílios todos aí, eu não quero. O outro que entrou, eu não quero não. Pega, Daniel, ajunta tudo aí, você e esses outros que estão aí, tem um jovem aí por nome de Neemias aí, ajunta vocês aí, faz aí, eu não quero aqui não. Volta com esses utensílios tudo para a terra de Judá. Aqui na Babilônia eu não quero não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Deus quer, não adianta fazer pirracinha. Deus quer. Se Deus falou, não adianta fazer pirracinha. Deus falou. Agora, antes de Deus escrever, antes de Deus falar, se converta. Pare. Pare de fazer o erro. Pare de fazer errado. Porque senão Deus vai falar, Deus vai fazer, Deus vai escrever. E quando Ele escreve, acabou. Que Deus, na pessoa de Cristo, te abençoe, te guarda, te proteja. E que essa mensagem faça você refletir que ser cristão é dia após dia. Ninguém aceita Jesus hoje e amanhã já está santo. Não. Você vai andando aos pouquinhos. Tá? E aí você se torna um cristão. Fraquinho, mas cristão. É raquítico, mas é cristão. Nossa, ele comete tantas falhas, mas é cristão. Ser cristão é isso. Entendeu? Lembra de Pedro? Pedro, volta e meia, Pedro dava, quando Jesus estava aqui na terra, vivo, andando com eles, volta e meia, Pedro dava uma escorregada. Mas aonde andava Pedro? Do lado de Jesus. Pedro nunca saiu fora de Jesus. Dava as quedinhas, os tropeção, mas do lado de Jesus. Então aprenda que você não é perfeito e nem perfeita. Mas você precisa melhorar dia após dia. Nós precisamos melhorar dia após dia. Que Deus te abençoe na pessoa de Jesus Cristo. Amém.